Levítico capítulo 19. Guardareis todos os meus estatutos e todos os meus juízos e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Versículo 37. Na providência de Deus foram estabelecidas instruções e leis instituídas a fim de que o seu povo permanecesse separado dos demais povos da terra. O atributo divino que mais se destaca em toda a Bíblia foi requerido daqueles que representam a Deus. Santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou o santo. A santidade ordena as prioridades estabelecidas por Deus e rejeita as instituídas pelo homem. Antes mesmo de proferir uma espécie de resumo das diversas leis dadas a seu povo, o Senhor deu destaque ao seu objetivo, para que se tornasse santo como ele é santo. Israel estava para deparar-se com povos cujo grau de maldade e depravação superava a corrupção do Egito. Apenas se fossem fiéis em guardar e cumprir as leis do Senhor, dele receberiam poder para não se contaminarem com as abominações da terra. A verdadeira obediência requer disciplina, perseverança, mas, acima de tudo, total dependência de Deus e a prática do amor altruísta. Em todas estas leis, podemos perceber que elas nos elevam a uma atmosfera de amor a Deus e uns pelos outros. Todos os nãos de Deus apresentam um claro e sonoro "Eu amo vocês". Se apreciássemos devidamente as Escrituras como um tesouro de inestimável valor, nossos ouvidos compreenderiam e nossos olhos se abririam para ver que, ainda que algumas leis tenham sido criadas apenas para o antigo Israel, outras prevalecem em sua eterna força normativa, e todas elas apresentam princípios que nem o tempo pode revogar. O Decálogo, por exemplo, é a inscrição do caráter de Deus, algo que é eterno como ele mesmo é, e a mesma posição em que foi colocado no lugar santíssimo do santuário terrestre, permanece diante do trono de Deus no santíssimo do santuário celeste. Veja Apocalipse capítulo 11, versículo 19. Outras leis específicas que encontramos como reivindicações de um Deus santo ao seu povo, podemos encontrar no Novo Testamento. As leis com relação ao cuidado com os pobres e os estrangeiros, por exemplo, revelam o mesmo princípio nas palavras do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Quanto à coleta para os santos, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2. Também encontramos no trabalho dos diáconos para com as viúvas da igreja primitiva, em Atos capítulo 6, versículo 3. E no ministério do próprio Cristo, que, compadecendo-se de uma multidão faminta, a alimentou a partir de 5 pães e 2 peixes. Mateus capítulo 14, versículos 13 ao 21. A verdade, a honestidade e a transparência também devem nortear a vida do fiel Filho de Deus. É uma questão de caráter, amados. Fofocas, rancor que consome o coração e vingança são venenos tomados a conta-gotas e mais cedo ou mais tarde destroem o possuidor. O mesmo princípio destacado no versículo 17 do capítulo de hoje, Paulo aplicou ao perceber a insensatez de Pedro. Quando, porém, Cefas, Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Gálatas capítulo 2, versículo 11. O amor ao próximo, de acordo com a Bíblia, não tem nada a ver com amor mundano romantizado. Aquele que ama busca o bem do seu próximo, ainda que para isso tenha que repreendê-lo ou afastar-se, como Paulo também advertiu. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos. Afastai-vos deles. Romanos capítulo 16, versículo 17. Não é uma questão de política da boa vizinhança, é uma questão de salvação, pois nós sabemos que já passamos da morte para a vida,
porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. 1 João capítulo 3, versículo 14. Repetidas vezes, o Senhor tem mostrado seu amor para conosco no exame de cada capítulo sagrado. O Espírito Santo tem nos revelado os segredos do reino dos céus, e a cada chave que nos é dada, uma nova porta é aberta para que possamos entrar na presença de Deus, oferecendo-lhe o nosso culto racional. Romanos capítulo 12, versículo 1. Precisamos cooperar com o poder divino a fim de recebermos porções de sabedoria cada vez maiores do divino professor. O testemunho de um povo que ama a Deus e ao próximo, que não se contamina com ídolos e nem com homens que professam adivinhar o futuro. Um povo que guarda o sábado do Senhor como sinal de que pertence ao Criador do universo, que trata com respeito seus pais e os anciãos do povo, que teme a Deus e pratica a justiça. Será este povo que terminará a última obra do Senhor na terra. Neste povo se cumprirá a profecia de Isaías. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido do cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: Vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Isaías capítulo 2, versículos 2 e 3. O Senhor ainda tem ovelhas lá fora à procura de um lugar de adoração ao verdadeiro Deus. E o que Cristo disse à mulher samaritana ecoa até nós hoje. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. João capítulo 4, versículo 23. Ellen White escreveu o seguinte: O capitão de nossa salvação nos deu suas ordens e devemos prestar-lhe implícita obediência. Se, porém, fecharmos o livro que revela sua vontade e não investigarmos ou examinarmos, nem buscarmos compreender, como poderemos cumprir suas obrigações? E recebereis poder, página 129. O Senhor tem um só povo em cada tribo, língua e nação, um povo unido no mesmo propósito de adorá-lo em espírito e em verdade, que por meio de sua palavra, seguros na âncora da graça de Cristo, façamos parte do povo que o Senhor erguerá perante o universo como fruto do penoso trabalho de sua alma. Isaías capítulo 53, versículo 11. Oremos, amados. Pai Celestial, o teu desejo é nos tornar santos como tu és santo. O Senhor deseja nos purificar como tu és puro. Pai, ajuda-nos a compreender a grandiosidade disso e a também desejarmos cada dia mais a tua pureza e santidade. Purifica-nos e santifica-nos para ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Uma feliz semana, povo de propriedade exclusiva de Deus. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.